Brasil, teu nome é retrato de luta e de resistência. Por mais que muitos te mintam, a verdade é tua essência. O povo é tua riqueza, tua cultura é beleza que o mundo todo admira. Então, por que teu destino se encontrou com um assassino, tempo de ódio e mentira? O que sei é que estamos frágeis diante do algoz. Está assim porque erramos sim, todos nós. Por isso, a voz reativa também será coletiva, dando a devida resposta. Frente ao ranço do fascismo, somos paz com ativismo, somos debate e proposta. Em cada beco e esquina, cada rua do Brasil, alguém já deseja a queda deste mandatário hostil, machista, desrespeitoso, tosco, preconceituoso, despreparado, tirano. Só sua queda algum dia refará democracia e este país soberano. Jornalistas, jornaleiros, artistas, agricultores, mulheres negras e índias, operárias, professores, cada do sistema de milícia na governabilidade. Hoje aqui, 5 partidos convergindo em harmonia tentam reabrir janelas para a nossa democracia. Se juntam o PSB, a Rede e o PDT, PV e Cidadania com ação e pensamento, exigindo o impedimento do filho da tirania. Motivos sobram e crescem, caem do céu, sobem do chão. Toda vez que ele abre a boca, rasga a Constituição. Fica difícil o processo se ele ganhou o Congresso e o acordão continua. E o povo assim não se move, que a Covid-19 tirou a gente da rua. Resta a luta singular, militar no dia a dia, nos embates virtuais, na fila da padaria, aguardando que a vacina traga a cura à nossa sina, liberte o Brasil do mal. A ciência será mais que a gana do capataz, do coveiro federal. O impeachment é a ideia, a ação e o embate, paralisar tanto crime antes que o Brasil se mate, frear do mal o deleite, todo lambuzado em leite, condensando a própria lama. Então, os 5 partidos falam, pensam e agem unidos na causa que a todos chama. Levanta, Brasil, do leito, respira, Brasil, ar novo, vacina, Brasil, teu peito, resgata, Brasil, teu povo, salva o nosso litoral, a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, o Pampa, a Mata, teus povos tradicionais, LGBTQI+, resgata, Brasil, resgata, resgata a democracia, o respeito, a tolerância, recupera a alegria do idoso e da infância, despacha a fome outra vez, reencontra a honradez que um dia limpou teu brio. E assim, meu cordel, eu paro, só com fora Bolsonaro serás outra vez Brasil. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui quem vos fala é o poeta Antônio Marinho, de São José do Egito, no sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco, no miolo do Nordeste brasileiro, agradecendo desde já o convite para apresentar essa noite o Janelas pela Democracia, mandando logo o meu abraço a todos os brasileiros e brasileiras
todas as pessoas do planeta que, de alguma forma, se juntam, engrossam a corrente dos direitos humanos, da defesa do bem, da vida, da democracia, do Estado democrático de direito. Essa luta tão necessária que hoje, no Brasil, é sinônimo da saída do senhor Jair Bolsonaro da presidência da República. Então, para abrir o nosso Janelas pela Democracia, para abrir as falas dessa noite, eu quero convidar o presidente nacional do PDT, nosso Partido Democrático Trabalhista, Carlos Lupe. Está com você, companheiro. Obrigado, Antônio. Antônio Marinho, poeta que emociona. Você representou a voz de dezenas de milhões desse Brasil profundo que estão sofrendo, que estão vendo a morte dos seus parentes, que estão assistindo esse profeta da ignorância, pior do que qualquer ditador militar que tivemos, impor a ignorância como regra para esse país. Por isso, poeta, por isso, amigo Ciro, que eu estou esperando já para entrar, nós temos que ser a resistência. O Brasil não se constrói sem se resistir em nome do seu povo, em nome da democracia, em nome das minorias, que são as grandes maiorias da nossa pátria. Em nome, como você já falou, poeta, dos jornalistas e do jornaleiro. Eu aqui represento os jornaleiros, eu represento a minha origem, que sempre está disposta a resistir. Resistir à força, resistir à opressão, resistir aos mandatários de plantão que usam todo o aparato de poder para se perpetuar. Então, nós queremos o impeachment em nome da sociedade brasileira, em nome da democracia, em nome de um povo oprimido, em nome de quem quer se libertar pela doença. Não nos importa se vamos ter, hoje mesmo, ao falar com vocês, dezenas de milhares de robôs xingando a gente, porque eles só trabalham assim, ofendendo a gente, porque eles não têm outro instrumento. Eles profetizam a ignorância. E quem profetiza a ignorância, ignorante é. Então, nós vamos resistir. Nós só vamos acalmar e sossegar esse Brasil quando esse profeta da ignorância sair de vez da presidência da República, tirar essa agonia, esse sofrimento do povo brasileiro. Então, nós, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que completa 42 anos, partido que foi o partido dos caçados, o partido dos exilados, o partido que o maior número de mortos teve pela ditadura de 64. Nós precisamos honrar essa bandeira. Nós precisamos honrar essas dezenas de milhares de brasileiros que lutaram e morreram lutando contra a ditadura, para lutar contra esse novo tipo de ditadura, mais sofisticada, de rede social, midiática, falsa, hipócrita, e nos livrar desse profeta da ignorância. Impeachment não é só uma palavra, é uma libertação que está entalada na garganta do povo brasileiro. Impeachment já. Fora Bolsonaro, fora ignorância. Chega desse assassino da esperança do povo brasileiro. Muito bem, ouvimos as palavras de Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, abrindo a nossa noite, abrindo o nosso programa Janelas pela Democracia. Como ele mesmo anunciou na sua fala, continuando aqui as nossas colocações, nossas intervenções, ouviremos nesse momento o ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes. Está contigo, Ciro. Obrigado, Antônio Marinho, poeta extraordinariamente qualificado do Brasil e do mundo, que fala com grande encanto a voz do interior do Nordeste brasileiro e a quem, as pessoas não sabem, eu conheço desde muito pequenininho, desde muito cedo, vejo o seu talento. Veja, irmão e irmã brasileiros que estão nos acompanhando nessa retomada da nossa luta, da nossa militância, do Janelas pela Democracia. Remédio para governo ruim é voto. Só um cidadão consciente dos seus deveres com a sociedade, dos seus direitos contra a sociedade ou contra o governo, mobilizado, lúcido, participativo, é que, de fato, dá conta de resolver o problema de um governo ruim. Mas o impeachment é a única previsão legal na Constituição para punição
de presidente da República que tenha cometido crimes. Ou seja, um criminoso na presidência da República só tem uma saída para ele, é o impeachment. E acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, brasileiros, eu sou muito cuidadoso na defesa do impeachment do Bolsonaro. Eu não cometeria injustiça, por isso comecei dizendo que o remédio para governo ruim é voto, se eu não tivesse segurança, como ex-professor de direito, de que o Bolsonaro cometeu um conjunto e vem cometendo um conjunto de crimes de responsabilidade que fazem absolutamente justa a sua punição pelo impeachment, que é um instrumento da democracia. Primeiro, atenta contra o regular funcionamento dos poderes. O Bolsonaro está controlando parte da Polícia Federal, manipulando a Procuradoria-Geral da República, propondo, via fake news, o fechamento das instituições como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mais grave de tudo, na minha cabeça, pensando com o meu coração de luto, nos 227.563 brasileiros que, fora os 1.000 e tantos de hoje, até ontem já tinham morrido, fazendo do Brasil o lugar de maior quantidade de mortes por proporção da população em todo o mundo. E isso é consequência clara da atitude anticientífica que agora explode na negação da ciência da vacina. O Bolsonaro atenta contra a saúde coletiva, o Bolsonaro é um genocida. O Bolsonaro tem cometido crimes gravíssimos, sob o ponto de vista de acobertar seus filhos criminosos, cuja demonstração de culpa está flagrante nas denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro. E vejam, ainda esta semana, Bolsonaro aplicou 3 bilhões de reais, segundo o jornal Estado de São Paulo, para subornar consciências e eleger uma pessoa que é ré em processo penal no Supremo Tribunal Federal para presidente da Câmara dos Deputados. Deu 1 segundo de silêncio em homenagem às vítimas, como uma falsidade. Ato contínuo, fizeram uma festança de champanhes e grandes vinhos em Brasília para mais de 300 pessoas, sem máscara, dando mau exemplo, dando reforço. É o povo brasileiro, nesse momento, com a inflação de volta, é o povo brasileiro, nesse momento, com o maior desemprego da história, é o povo brasileiro sofrendo, inclusive, a traficância de influência para ter o direito básico a se vacinar, é o povo brasileiro, de novo, perdendo a oportunidade de trabalhar, porque só o isolamento social vai inibir essa segunda e pesadíssima onda de Covid, e esta gente se refestelando nos banquetes de Brasília. Fora Bolsonaro, é um apelo que nós fazemos para que cada um de nós faça onde puder fazer. Nós estamos por aqui pela internet porque cuidamos da vida. Mas se você, meu irmão, puder, faça alguma coisa. Fale com seu parente, fale no seu grupo de WhatsApp, fale no seu templo, fale na sua escola, fale, enfim, pela internet, por enquanto, e vá às carreatas com as proteções. Mas nós precisamos, se juridicamente o Bolsonaro está coberto de culpa, politicamente hoje ele comprou a maioria do Congresso brasileiro. Só o povo realmente mobilizado pode mudar isso. Impeachment já. Impeachment já, sem dúvida, é o que todos exigimos, é o que a racionalidade exige, é o que a mínima coerência com a vida e o respeito à dignidade humana exige hoje. Impeachment já, fora Bolsonaro. Continuando as nossas intervenções, chamaremos agora ela, que é a grande liderança representante da Rede Sustentabilidade. Vamos botar uma mulher nessa conversa que já falou cabra demais aqui. Vamos botar uma mulher para trazer a força feminina. Eu quero chamar Marina Silva. Agora com você, Marina. Vamos ouvi-la. Agora. Oi. Olá, tudo bem? Você me ouve? Sim. Ah, desculpe, mas que bom te reencontrar. Saudade dos seus poemas. Até fico um pouco emocionada, porque a gente conviveu tão intensamente durante aquele período na campanha com o Eduardo, e saber que você estava coordenando é muito bom. Eu
Enfim, cumprimento a forma firme e corajosa, sempre muito competente, que o nosso companheiro de lutas, Ciro Gomes, se coloca nessa conjuntura. Acho que é um momento difícil, é um momento de uma profunda crise econômica, social, ambiental, política, de valores, em todas as direções. E crime de responsabilidade é o que não falta para que esse governo esse Bolsonaro seja impeachmentado. Infelizmente, o processo não é apenas, digamos, aquilo que é a vontade e o bom senso. Exige a combinação da materialidade, dos crimes de responsabilidade, exige uma ação do Congresso Nacional, a responsabilidade do presidente da Casa em pautar essa discussão, e exige a mobilização da sociedade brasileira no sentido de dar um basta. Agora é um basta mesmo aos crimes que vêm sendo cometidos contra a vida, contra a democracia, contra o povo brasileiro. Esse governo agora tem uma pauta perversa no Congresso Nacional. Essa pauta perversa já está sendo colocada, não é? No Senado já estão aventando, não é, diminuir o apoio para a energia renovável em plena mudança climática, onde o mundo inteiro está se organizando para fazer uma mudança na matriz energética global. O Brasil vai apoiar energia fóssil de termoelétrica. Na Câmara dos Deputados, o que está posto, não é a ideia das reformas como panaceia, no momento grave de crise em que as pessoas estão indo para a feira juntar tomate, banana estragada, algum resto de comida, porque sem o auxílio emergencial nós vamos ficar com mais de 60 milhões de pessoas que não têm o que comer. Então, esse liberalismo do Guedes, que já mofou até para o FMI, que já não faz mais esse discurso, não serve para o mundo e um país que está vivendo a crise que nós estamos vivendo. E mais ainda, né, já estão pautando a questão da mineração em terra indígena, já estão pautando toda essa agenda que destrói o meio ambiente e a própria base econômica brasileira. O agronegócio brasileiro, que é importante, vai ser e já está sendo prejudicado em função dessa política nefasta de destruição da Amazônia, dos povos indígenas, do Pantanal. Hoje nós temos uma situação dramática em que o número de desempregados, mais de 14 milhões de pessoas em situação terrível, a maioria delas são mulheres. A nossa juventude não está indo para a escola e uma boa parte pensa em desistir de estudar. Então, esse é o momento de unirmos todas as forças, como disse o Ciro Gomes, para nos mobilizarmos, né, para que esse presidente da República, que é insensível, é incompetente e atua para disseminar cada vez mais, não é, o vírus da atitude antidemocrática, o vírus do próprio coronavírus que está ceifando mais de 200 mil vidas no nosso país. Então, essas janelas acontecem no momento em que a gente precisa respirar a esperança. E a esperança é a força da nossa militância combativa para dar um basta. Crime de responsabilidade não falta. A nossa resposta é a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira diz que ninguém pode atentar contra a saúde pública, ninguém pode atentar contra as instituições e não pode atentar contra a própria Constituição, que é isso que o governo está fazendo nesse momento. Nesse momento, o Centrão, que já serviu a todos os governos de plantão, tem mais um governo para chamar de seu, em prejuízo da sociedade brasileira, do meio ambiente, dos direitos humanos, da dignidade humana, de um projeto de país e de um ideal de nação. Eu queria deixar aqui o meu abraço e dizendo isso mesmo que o Ciro disse. Vamos nos mobilizar. Nossa disposição para o diálogo, ela tem conteúdo. O conteúdo é em defesa da dignidade humana, o conteúdo é em defesa do desenvolvimento sustentável, o conteúdo é em defesa da democracia. E ela tem forma. A forma, ela é democrática, com a participação de todos os homens e mulheres que não aceitam
não é, que queiram nos impor um destino. O que nós queremos é construir um projeto de país. Muito bem, agradecemos as palavras. Meu poeta Marinho. Agradecemos as palavras de nossa Marina Silva. Olha, eu vou sair dizendo uma coisa: se tem uma pessoa que é do PSB, mas eu considero também da rede, é você. Marina está aqui. Não, tem vários. O Beto Albuquerque também tem uma filiação honorária, mas é só para dizer o carinho que eu tenho por ti. É um momento difícil e nada melhor do que um poeta para poder animar o nosso sonho. Rapaz. Estava aqui, gente, ouvindo um pouco a fala generosa de Marina, falando aqui da minha ligação histórica com o PSB, com Miguel Arraes, mas da nossa aproximação também. A vida nos aproximou, né? Se encarregou de nos aproximar e, com pouco tempo de aproximação, tivemos que partilhar uma dor política e pessoal imensa. Isso aprofundou e eu tenho alegria por nossa proximidade, por nossa amizade. Marina falou do liberalismo, do Guedes, mofado até pelo FMI. Eu me lembrei aqui de um soneto de um poeta pernambucano chamado Diniz Venturino, lá de Venturosa, no Agreste, chamado Marginal Aposentado, é o nome do soneto. Parece feito para agora. O poeta disse: prenda o homem, doutor, ele é ladrão, ex-pedreiro, hoje um velho aposentado, ganha o mínimo, o orgulho da nação, ainda sai para roubar. Que desgraçado. 130 por mês já tem na mão, um salário para lá de respeitado, paga 80 que deve ao barracão e ainda fica 50 para o mercado. Tem 3 filhos somente para criar. Veja bem, é motivo para roubar? Não, senhor. Então prenda o delinquente e que pague na grade o sacrilégio para saber que roubar é privilégio dos caciques leais ao presidente. Poeta Diniz Venturino. Pois bem, gente, você que está aí assistindo o programa, visite depois o site www.Janelas pela Democracia, também o Facebook, @Janelas pela Democracia Oficial, tá bom? Acompanhe este programa e outras produções que virão também. Continuando as nossas intervenções, as nossas falas, assistiremos agora ao vídeo gravado, um vídeo com a participação do ex-senador Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, a presença também do ex-ministro, ex-senador Cristóvão Buarque e de Arnaldo Jordi e Raquel Dias, representando a Executiva Nacional do Cidadania. Então, agora, Roberto Freire, Cristóvão Buarque, Arnaldo Jordi e Raquel Dias, com a palavra, vamos assistir ao vídeo. O momento é agora. O Brasil cansou. Nós percebemos claramente que o governo Bolsonaro é um governo que pratica cotidianamente crimes de responsabilidade. Pela sua irresponsabilidade, pelo seu negacionismo, vidas brasileiras estão sendo perdidas. Famílias choram, exatamente porque o negacionismo, a luta contra a vacina, a despreocupação quase com um pacto com a morte, diz exatamente que é imperioso para todos nós votarmos e lutarmos pelo impeachment de Bolsonaro. Nós, democratas, temos 3 grandes desafios. O primeiro é o impeachment deste presidente. Não deixar que continue um governo genocida contra a vida dos brasileiros e que desarticula, destroça o tecido social e um projeto econômico para o Brasil. O segundo é, se o impeachment não for conseguido agora, estarmos preparados para vencermos as eleições de 2022, impedindo a sua reeleição. Para isso,
o desafio é construir uma unidade, se possível no primeiro turno, para enfrentarmos as forças que o atual presidente tem. O terceiro é definirmos as linhas claras do que queremos do novo governo que virá, que é basicamente recuperar e manter as conquistas durante as décadas que nós tivemos de democracia. Estes são os 3 desafios que temos adiante e que vamos ter que enfrentá-los nos próximos meses. O Brasil vive a maior grave crise da sua história. São 222 mil pessoas que foram abatidas pelo coronavírus. Em grande parte, essas vítimas podiam ser evitadas não fosse a irresponsabilidade do presidente e do ministro da Saúde, que conspirou contra vidas humanas. Além disso, atingimos 27 milhões de pessoas abaixo da pobreza, vivendo com menos de R$ 8 por família. E mais do que isso, 14 milhões de pessoas desempregadas. O Brasil precisa mudar. Além do que, este presidente definitivamente fez uma aliança com cerimônia de festejo com o grupo político mais corrupto da história do Congresso, chamado Centrão. Por isso, nós precisamos juntar todas as forças democráticas, progressistas, para criar um projeto alternativo para isso e interditar esta insanidade dessa continuidade deste presidente. Impeachment já. Olá, eu sou Raquel Dias, membro da Executiva Nacional de Cidadania, e hoje eu vim aqui falar para vocês que já são mais de 226 mil brasileiras e brasileiros mortos por Covid-19. Algumas dessas brasileiras e alguns desses brasileiros morreram no coração do mundo sem poder respirar, pela falta do oxigênio, o que demonstra a incompetência que é coberta pela insanidade diária do governo que está à frente desse país, ou que deveria estar à frente desse país. O que nós vemos, ao invés de um grande plano de vacinação e retomada das nossas vidas, é mais de 500 milhões tirado do meu bolso e do seu, para manter os poderes no Senado e na Câmara Federal. Diante de tudo isso, nesse momento, devemos dizer que o Brasil precisa de nós, que os democratas precisam se unir e nós precisamos dizer fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, nunca é demais repetir, embora esse nome sempre nos dê a sensação de a gente estar se sujando, né? Mas enquanto for necessário repetir, a gente vai repetir. Continuando as nossas participações, agora representando o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, quero chamar um vídeo também, vamos assistir ao vídeo gravado, dos 3 deputados federais que representarão o Partido Socialista Brasileiro. A deputada Lídice da Mata, da Bahia, o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, e Camilo Capiberibe, do Amapá. É com vocês, vamos assistir. O governo do presidente Bolsonaro está marcado pela morte até agora de mais de 220 mil pessoas. Homens e mulheres que perderam a vida para o vírus. Um vírus que podia ser evitado se nós estivéssemos com mais isolamento, com estímulo ao uso de máscara, com reconhecimento de que se tratava de uma pandemia e de uma doença grave. Mas o presidente desprezou tudo isto. O presidente afirmou a sua postura de negar a existência do vírus. Saiu às ruas estimulando que não se vacinasse e que não usássemos máscara. E, por outro lado, não providenciou a vacina. E nós estamos agora atrasados na vacinação do povo brasileiro. Nós estamos ainda muito atrás de outros países do mundo na vacinação e na imunização da nossa gente. Não é possível continuar com este presidente, que despreza a vida do povo brasileiro. Impeachment já, agora, para ter a possibilidade de salvar milhões de vidas de brasileiros e brasileiras, para retomar uma política de geração de empregos, para retomar o auxílio emergencial e para efetivamente
termos uma vacinação pelo SUS de toda a população brasileira. Impeachment já. O Brasil supera hoje a marca de mais de 227 mil mortos, 14 milhões de desempregados e a fila das pessoas que precisam da vacina para salvar suas vidas não anda. Isso não é resultado do acaso, é resultado de um projeto de destruição do Brasil. Durante boa parte do tempo, o presidente Jair Bolsonaro argumentou que era preciso o Brasil continuar para a economia funcionar, lutou contra as políticas de isolamento social e as medidas de prevenção ao coronavírus. Todas essas medidas foram criminosas e isso precisa parar agora. Não existe saída para o Brasil sem o afastamento imediato do presidente Jair Bolsonaro. Para a economia se salvar e a vida de milhares de brasileiros, impeachment, fora Bolsonaro já. Olá, eu sou Alessandro Molon, deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Em 2020, nós do PSB e outros partidos de oposição apresentamos pedidos de impeachment contra Bolsonaro porque percebemos que se ele conduzisse o país no enfrentamento à pandemia do coronavírus, seria um desastre. Significaria condenar milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de brasileiros à morte. Outros partidos discordaram de nós, dizendo que não era hora de fazer luta política, mas de cuidar apenas do coronavírus. Infelizmente, nós estávamos certos. Bolsonaro permaneceu à frente do governo federal e promoveu o pior enfrentamento à pandemia do coronavírus do mundo. Ele estimulou aglomerações, desestimulou o uso de máscaras, receitou remédios que não funcionam, disse para as pessoas que isso era uma gripezinha e que, infelizmente, algumas vidas seriam perdidas mesmo. Fazer o quê? E o resultado está aí. Mais de 220 mil brasileiros mortos e ele sabotando a busca pela vacina. Não dá mais para esperar. Já passou da hora. É fora Bolsonaro em defesa da vida dos brasileiros. É isso. Não é uma questão de partido, não é uma questão apenas política eleitoral. É uma questão de defesa da vida. E para continuar as falas em defesa da vida, vamos agora, em nome do PV, do Partido Verde, assistir ao vídeo do deputado federal pelo PV, Israel Batista, e do presidente nacional do partido, José Luiz Pena. Vamos ao vídeo. Nós temos no comando do país um presidente que não age e não luta pelo Brasil. Por isso sou a favor do impeachment e por isso estou no movimento Janelas pela Democracia. Somos um movimento plural, unindo diversos partidos, artistas, especialistas, líderes comunitários e sociedade. Precisamos garantir a legitimidade das instituições, a tripartição dos poderes, a defesa dos direitos humanos, a liberdade de imprensa, a validade da ciência e do conhecimento, a proteção aos nossos preciosos recursos naturais e, acima de tudo, a defesa da democracia. Não bastasse tudo isso, ainda se soma o fator mais grave para o meu posicionamento pró-impeachment, o conjunto de ações, declarações e omissões de Bolsonaro durante a pandemia, que resultaram na perda de milhares de vidas brasileiras. O presidente foi a espinha dorsal do negacionismo e obscurantismo que se ergueu em nosso país, dificultando inclusive a aceitação de boa parte da população às campanhas de vacinação. A história ainda há de cobrar. Foram mais de 200 mil vidas perdidas, 10% de todas as mortes por Covid-19 no mundo. É preciso dar um basta. Participe do movimento você também. Impeachment já. É clara a intenção destruidora de um presidente cujos interesses estão diretamente ligados à exploração criminosa dos recursos naturais, em detrimento à proteção do meio ambiente. Um presidente que, assim que assumiu seu mandato, exonerou um fiscal que o havia multado em 2012 por pesca ilegal. Desde então,
temos visto uma profusão de atitudes contrárias às ideias mais básicas de proteção ambiental e sustentabilidade, e que nós do Partido Verde tanto defendemos. Jair Bolsonaro minimizou as queimadas ilegais, atribuindo a culpa aos povos indígenas e pequenos produtores rurais. Também não combateu com eficiência, e até hoje não explicou, os vazamentos de óleo no litoral nordestino brasileiro em 2019, empurrando a responsabilidade para países vizinhos. Reduziu os gastos com a proteção da biodiversidade e combate às mudanças climáticas. Afrouxou a fiscalização e reduziu multas relacionadas aos crimes ambientais. O governo que interrompeu o bilionário Fundo Amazônico Internacional ainda se posiciona contrário ao Acordo de Paris. Fora a contestação de dados do INPE que possibilitam um ágil diagnóstico de áreas desmatadas e o desejo de enfraquecimento ou até mesmo extinção de órgãos como o IBAMA e Instituto Chico Mendes. Agora, Bolsonaro pede ao seu aliado e recém-eleito presidente da Câmara, Arthur Lira, para que acelere o processo de legalização de garimpos em áreas de proteção indígena. É por isso que o PV é favorável ao impeachment do presidente, antes que seja impossível reverter o mal que foi causado. É preciso colocar um ponto final nessa política mesquinha e irresponsável antes que seja tarde demais. É pena pedindo a pena, que é o que esse cabra merece. Eita, vamos seguir e vamos ouvir agora, representando a Rede Sustentabilidade também e a liderança da oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal, o líder da oposição, o senador Randolph Rodrigues. Está com você, Randolph. O Brasil sofre asfixiado com a pior crise de sua história. Mais de 220 mil compatriotas nossos tiveram suas vidas ceifadas pela pandemia. São mais de 220 mil famílias que foram despedaçadas, sobretudo por conta da omissão e da incompetência do governo de Jair Bolsonaro. Em decorrência disso, é necessário imediatamente a instalação no Congresso Nacional de uma comissão parlamentar de inquérito. Para esse fim, já conseguimos as assinaturas necessárias. Por conclusão dessa CPI, deve ter o inevitável pedido de impeachment do senhor presidente da República. Está mais do que comprovado que a sua missão, de que a sua responsabilidade está inscrita na morte de milhares de brasileiros. A causa do impeachment deixou de ser uma causa de partidos e passou a ser uma causa humanitária, em defesa do Brasil e em defesa dos brasileiros. Bem, gente, com a fala do senador Randolph Rodrigues, a gente está encerrando esse programa dessa noite, mas a gente quer lembrar que esse é apenas o primeiro programa, que outros virão e que este ficará disponível nas redes sociais do Janelas pela Democracia. Lembrando a vocês que o site www.janelaspelademocracia.com.br e também no Facebook
Facebook, @Janelas pela Democracia Oficial, tá certo? Sigam, curtam e compartilhem as redes sociais para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa rede, esse ajuntamento, né? Essa soma, esse encontro de pessoas que está representada aqui hoje por esses 5 partidos, mas que, na verdade, representa e está espalhado pelo sentimento de muitos brasileiros. Então, para encerrar essa noite, eu abri essa noite com poesia e queria pedir licença a vocês para também encerrar com poesia, trazendo aqui um poema de um poeta pernambucano, jornalista, chamado Geneton Moraes Neto, grande poeta recifense, jornalista, já falecido, e eu queria encerrar com esse poema. Antes de entrar no ar, eu conversava com o Lupe e a gente dizia que está enfrentando coisas que pensou que já tinha vencido, né? E, infelizmente, isso é um poema feito há alguns anos e, infelizmente, continua atual. Então, quero encerrar porque uma janela aberta é sempre o vento, é sempre uma brisa, é sempre um suspiro que renova o ar do ambiente. Então, por mais que a luta se apresente difícil, né, cada janela que se abre é um sopro de esperança na nossa luta, na nossa vida brasileira que está tão difícil. Então, para esse sopro de esperança é que eu trago esse poema, que diz assim: eu vos anuncio o funeral da década das ausências, 1970 e nada. Boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas de gás lacrimogênio. Boa noite, senhores tristes do poder. Boa noite, velhos irmãos de cabelos cortados. Boa noite, batalhões de choque. Boa noite. Durma em paz, tio Sam. Eu vos anuncio o funeral da década das brancas nuvens, 1970 e nada. Boa noite, Planalto Central do Brasil. Boa noite, mestres de moral e cívica. Boa noite, heróis de estátuas. Boa noite, loucos carcereiros sem rosto. Durmam sem medo de nossas garras. Eu vos anuncio o funeral da década sem bandeiras, 1970 e nada. Boa noite. Sonhe agora com a paz celestial. Os anos 60 já vão longe, longe, longe e todos os profetas erraram. As ruas de maio em Paris, a primavera de Praga, as cordilheiras da América, os palcos de Woodstock são agora um retrato na parede. 1970